Lucas, você tá chato com esse negócio de não querer votar na Kali, hein? E aí eu vou salvar Nádia em vez de Kali? Posso fazer isso. Se a Nádia tiver 4 votos e a Kali tiver... Não posso fazer, cara. Você tá igual ao Black no BBB 23, querendo encher o saco pra dizer que tem prioridades. É um saco, viu, Lucas? É sério isso. Você até que tá certo que não é um grupo de afinidades que se formou ali, mas vocês são os que sobraram. Essa é a realidade. Sobraram porque ninguém de vocês queria ir para outro grupo e vocês gravitaram no entorno da Raquel. Simples assim. O negócio é que agora não tem muito o que fazer a essa altura do jogo. Ou vocês se protegem ou vocês vão tomar no brioco. Até porque o Black já deixou bem claro que ele foi para a Fazenda para jogar o que ele não jogou no BBB. Ok que isso tá chato demais, mas não dá pra mentir que ele tá jogando pra conseguir colocar os 3 pôr do sol na mesma roça. Mas ainda bem que você prometeu que se a Kali votar em você, você vai dar um barraco, um escândalo, porque é praticamente isso que tá pra acontecer na roça de hoje à noite. Sabem a Lucas, você noção. tá justificando Eu amo escândalo, isso, sério? mas é ótimo escândalo. É sério, Mas Lucas? tem muito escândalo. Até eu faço escândalo também. Minha amiga, Eu vou agora... deixar. Ah, e como esquecer os VARs desmentindo o Chay, a Kali e um monte de gente ali na edição do programa. Eu achei o máximo, dar aquela queimada básica em muita gente que tá lá dentro e que tá precisando disso. E a Márcia iria começar o restaurante, entendeu? E todos nós íamos se salvar e possivelmente quem sobrasse era a Jenny. Foi só isso que eu passei pra ele. Se teria essa possibilidade. Especialmente o Paiol, né? O grupo chato que conseguiu ocupar o lugar dos crias no ranço público. Tudo culpa dessa coisa de jogar o tempo todo, porque se não jogar, não tá jogando. E se não tá jogando, é porque tem que jogar. Tipo, é um círculo vicioso muito chato que nem o público compra. A única coisa boa que ainda resta pra gente é esperar que alguém consiga mandar outro carro de som pra dar um entretenimento pra gente. Quase conseguiram isso, mas foram barrados no meio do caminho. Porque se for depender do Yuri dizendo que quer argumentar com o Paiol, a gente só vai perder o nosso tempo mesmo. Mais inteligentes, com argumentos melhores, com mais entretenimento, mais conteúdo do que a galera do Nascer do Sol, pelo que eu vi, tá ligado? Então, tipo assim, é um jogo até mais difícil, mano. O que a gente sabe é que essa roça tem tudo sim para a estratégia do Black e do Chay falhar. Até porque, para dar certo, eles contam com o ovo no brioco da galinha. E isso, infelizmente, nunca dá certo. Ontem, o povo lá na Fazenda passou o dia inteiro falando de jogo e estratégia. Todos pensando em estratégias foda para conseguirem atingir o objetivo de mandar os 3 pôr do sol direto para a roça. Para deixar claro para você, a Fazenda hoje se divide em 3 grupos. Os crias com Tonzão, Lili, WL, Sander e Yuri. O Paiol com Black, Chay, Alicia, Radamés, Henrique e Kali é o maior grupo da casa até agora. E o Pôr do Sol com Lucas, Jaqueline, André, Márcia, Furreca e Nádia. Por outro lado, apenas um grupo ali é formado sem ter afinidades entre os integrantes, e esse é o Pôr do Sol. O Pôr do Sol, originalmente, era o grupo que a Raquel comandava e ela conseguia exercer uma liderança natural ali para manter a unidade deles. Mas a partir do momento em que ela não está, as coisas mudam de figura. A Márcia e a Nádia já não eram tão ligadas a um grupo no começo. Elas realmente são as que sobraram. Por isso, eles estão reunidos com essa intenção de se proteger, mesmo insistindo em fazer um jogo individual. Dito isso, o dia na casa foi só com esses grupos convivendo entre si e armando estratégias para a roça mais esperada por eles. A Kali, que antes dizia que a Jaque e o Lucas formavam um casal bonitinho, aderiu ao ódio gratuito do Black pela Jaqueline e agora diz que eles são um casal forçado. Ela afirmou isso em uma conversa com a Lili e a Alicia na academia. Ai, que fofo. Tipo assim, a gente que não é casal, vocês sentem mais verdade. Mais verdade do que eles, entendeu o que são?
E aí, a Lili resolve dar aquela puxada de saco para dizer que a Kali e o Black são um casal, não um casal fofo. E aí, o ranço desceu na Kali, cuja estrela eclipsou. Ela disse que queria ter percebido as atitudes do pôr do sol antes, porém, ela diz que não se arrepende de trocar o pôr do sol pelo paiol e diz que o público já tinha percebido que ela tinha mais afinidades com o pessoal do paiol do que com o pessoal do pôr do sol. Pessoas, acho que lá fora, já viam, acho que eu tinha mais aproximação ali. Conexão em conversas. A gente já sabia disso desde sempre, do primeiro momento. A Raquel também sabia, inclusive, bem antes dela sair da fazenda, ela já não gostava dessa aproximação da Kali com o paiol. O que a Kali não entende é que ela não precisava de justificativa para se atirar no paiol. Era só correr pro abraço. Ela deu um barraco por causa do carro de som e agora tá começando a criar inimizades com o restante do pôr do sol. Só que agora não tem mais como voltar atrás, né? E a Kali também joga um veneninho ali pra dizer que o André tá apaixonado pela Nádia, porque ela o escolheu como alguém pra levar pra vida e disse que os olhares eram desse jeito. Eu achei o André o olhar dele meio apaixonadinho. Por quê? Ontem. Pra tu? Não, pra mim, claro que pra mim não, né? Pra Nádia? Ou a impressão minha. Se o André tá apaixonado pela Nádia em si, isso não seria nenhum tipo de problema, né? Agora, pelo menos, nenhum e nem o outro estão largando os amigos por causa de macho. E aí, a Kali diz que a maior briga feminina da casa é dela com a Jaqueline. E disso eu discordo, gente. A maior briga feminina da casa até agora é entre a Raquel e a Jane, lá no dia da expulsão da Raquel. A Kali talvez se enquadre no maior barraco. E nisso sim, ela é imbatível. Essa com a Jaque. Nossa, vocês dois foi... E ali, a poucos metros, na área dos animais, perto da fogueira, os crias se reuniram para discutir estratégia de jogo. Eles contaram que eles podem colocar 5 votos na Nádia e dizem que o Sander precisa ser o último a ser salvo para ele escolher entre salvar o André e um paioleiro e assim mandar um paioleiro para a roça e esse vetar a Jaqueline. Entendeu? Ele vai deixar já aqui pra fazer prova. Não, eu acho que é isso aí. Vamos jogar pro André, mano. Foi nessa conversa com os crias que o Yuri também disse que ele prefere jogar com o paiol porque eles sabem argumentar muito melhor que o pessoal do pôr do sol e são mais inteligentes. Mais inteligentes, com argumentos melhores, com mais entretenimento, mais conteúdo do que a galera do Nascer do Sol, pelo que eu vi, tá ligado? Então, tipo assim, é um jogo até mais difícil, mano. Agora, se o Yuri não consegue jogar com os crias, que não são lá o maior exemplo de inteligência, pelo menos até aqui, imagina se ele ia conseguir jogar com pessoas que ele julga mais inteligentes. É pedir pra dar errado, né, gente? É pedir pra coisa dar errado. Os paioleiros também se reuniram para traçar estratégias. Mas antes, a Kali conversou com a Lili para saber qual é a intenção de voto dos crias e deixou escapar que os paioleiros querem votar no Lucas. Mas jogando junto não dá, tá ligado? Então você fode o nosso jogo todo, entendeu? Mas é isso. O Chay ficou bastante irritado com essa atitude da Kali e disse que não dá para confiar nela. E lembram lá que na dinâmica ela reclamou que ninguém do pôr do sol queria falar de jogo com ela? O Chay repetiu a mesma coisa para ela, que ela tá fazendo a mesma coisa que ela fazia no pôr do sol e que se é para jogar com eles, tem que estar com eles. É tipo uma regra que eles impuseram para ela. Você não quer voltar. Eu sobrar pra você junto ainda com no a final. gente. Aí depois, de novo, vai acontecer a mesma coisa com o pôr do sol, juro por Deus. O Black então disse que assim a Kali quebra o jogo deles. Ele diz que se ela não quer votar com eles, pelo menos que não estrague o jogo deles. E por causa disso, ela disse que ia votar na Nádia mesmo porque daria um empate em 5-5. Mas nesse cenário, a estratégia pensada pelos paioleiros não vai funcionar. Para dar certo, eles precisam que os 6 votem na mesma pessoa. Se a Kali der um voto perdido, aí pode rolar um empate triplo. Se a Kali votar na Nádia com os crias, o Lucas não vai para a roça como eles querem. Ela disse lá na academia que ela não queria votar no Lucas, mas prometeu que se ela for a última a votar, aí ela vota no Lucas porque ela teria motivos para isso. Deixa pra mim decidir melhor ainda.
Ele seria Lucas? Aí eu não. Kali, mulher, para de mentir pra si mesma. Você quer votar no Lucas, mas você não admite. Só isso. Você faz o que o Black quer. Admite logo isso que você vai ser feliz e corre pro abraço. Ela diz que quer emoção porque assim ela teria o palco dela. A Alicia diz que se ela votar no início também vai ser tão emocionante quanto, mas ela insiste em votar no final. Eu entendo que a Kali quer dar uma punhalada nas costas porque assim o Lucas não teria como revidar e votar nela. O Black e a Kali então estão pressionando o Carelli a fazer o que eles querem e nem dá pra contar que o Carelli vai atender a esse pedido. Depois, os paioleiros foram para a academia fazer churrasquinho de pôr do sol. Eles não acreditam que a Lili ou qualquer um que for para a roça final com a Jaqueline saia e a Jaqueline permaneça no jogo. Eu tenho muito medo dessa roça. Da Guigui sair. Não, acho que não. O Chay acredita que colocando os dois, o Jaque e o Lucas, os votos vão dividir e aí a Jaqueline sai. O casal, dentro da roça, o que acontece, divide voto entre eles. Vocês repararam que eles estão fazendo igual ao Black e estão com a mesma mão pesada e sem brilho dele, né? De qualquer forma, eles decidiram que vão votar no Lucas e o Chay vai indicar a Jaqueline porque ela não pode ser votada pela casa. E querem que no Resta 1 sobre o André. Só que o André não vai vetar a Jaqueline da prova do fazendeiro. Isso é muito mais do que óbvio. Ele vetaria o cria ou o paioleiro que for parar no terceiro banquinho. Mas é o que dá a contar com o ovo no brioco da galinha, como os paioleiros estão fazendo. E lá na casinha da árvore, o pôr do sol também conversava sobre estratégias e o André comentou que ele alertou a Raquel sobre a relação dela com o Black e com o Chay, dizendo para ela que os dois eram bastante perigosos. O André disse que agora não dá para fazer essa coisa de eu não voto nessa pessoa porque eu sou amiga dela lá fora. Ele reforça que eles estão em um jogo e que agora é hora de jogar. Ele mesmo diz que uma hora eles vão precisar votar entre si mesmos. E isso vai acontecer, é inevitável. A gente já avançou para metade do jogo, já estamos indo para a 8ª semana de 15 e o jogo vai afunilar mais e mais a partir daqui. A Nádia contou que ela acredita que ela será votada pelos crias e então há uma combinação deles tentarem votar no Tonzão. Tá. A gente precisa ser assertivo. Eu vou no líder lá, no líder. Tem vários líderes, né? Tem também, porque o Yuri é cobaia. Manda-chuva. Um fantoche. Mas o Lucas simplesmente não quer. Ele diz que para ele não faz sentido votar no Tonzão nesse momento. E o Lucas deu uma visão de centavos dele. Ele acha que o paiol vai todo pra cima do Tonzão, sem contar que ele é o alvo do paiol. Eu achei que a dinâmica de apontamento já tinha deixado isso bastante claro pra ele, especialmente porque o Chay apontou ele. E aí ele volta pra realidade e percebe que ele vai ser o mais votado e que esse é o movimento natural. O Chay indica a Jaqueline e ele vai ser o mais votado pela casa. Ele diz para Márcia Furreca que não faz sentido eles definirem estratégias de quem eles vão votar, porque os 3 pôr do sol devem parar na roça. Mesmo assim, ele diz que a opção do Tonzão é só se a Nádia ou a Márcia forem votadas. Se eu for o cara da roça, aí a gente tem que votar entre o povo, no Tonzão, para salvar a Nádia ou você. O problema é que não dá para eles saberem disso antes, né? Só na hora. E quando o André fez a pergunta de $1 milhão se o Lucas vai votar na Kali, ele disse que não vota na Kali e que seria incoerente da parte dele votar na Kali, mesmo que ela vote nele. Se o grupão começar e der 2 votos na Kali, você vai votar na Kali? Não. André, não posso ser incoerente nesse momento desse jogo. E o André joga na cara que o incoerente nessa história é o Lucas ser o alvo da Kali e ele não revidar.
E diz que não adianta eles combinarem nada se eles não vão seguir absolutamente nada. O André ainda diz que se o grupão for na Nádia e eles forem na Kali, Lucas ainda assim não queria votar nela. O André diz que ele sim está sendo incoerente com os aliados dele e não com o público ou com a Kali. Porque é incoerente do meu jogo, eu não posso votar por uma incoerente pessoa. conosco. Não é. Só que o Lucas pensa demais no que vão achar dele aqui fora, então ele também se trava demais ali dentro. Nem sempre a gente precisa pagar as coisas na mesma moeda, mas num jogo como esse, às vezes isso é mais do que necessário. O Lucas insiste em dizer que ele não votaria na Kali e que isso é um tiro no pé pro jogo dele. Tá muito chato isso. O Lucas se negou até a pensar nos cenários aonde ele precisará votar nos amigos. Só que isso vai acontecer, é inevitável. Mas ele insiste nisso e ele diz que prefere votar na Nádia do que votar na Kali, mesmo a Nádia estando próxima deles. Se tá do grupo, ela fala, não, não, não. Então uma pessoa que eu já tenho os 3 pés atrás, que eu não boto minha mão no fogo, mas eu tenho até 4. Mas aí depois ele se corrige e diz que se votar na Kali, ele vai desproteger a Nádia e que agora a Nádia tá lá do lado deles. 5. Sim. Essa pessoa Mas aí beleza, aí beleza, aí eu salvo, voto na Kali, vou pra roça com a Kali e eu saio, pronto, final. O André precisou lembrar que a Kali agora joga com o Paiol e não com eles. A conversa com o André e o Lucas foi bem longa, com o André tentando vários cenários para fazer o Lucas votar na Kali, até que o Lucas disse que se ele receber um voto da Kali, ele vai dar um escândalo. Não sabem a Lucas, você noção. tá justificando Eu amo isso, escândalo. sério? É ótimo escândalo. É sério, Lucas? Escândalo. Prometeu, tem que cumprir. Depois, ele diz pra Jaqueline que ele tem uma personalidade muito forte para jogar em grupo e que ele não gosta de estar junto com pessoas com quem ele não tem muita afinidade. Minha personalidade é muito forte pra tá dentro de um grupo, entendeu? Sim. Porém, você é o que sobrou nessa história toda. Não tem pra onde correr. E depois, a Márcia Furreca e a Nádia foram encontrar os pôr do sol na casinha da árvore e o Lucas revela que ele gostou de ver a Simeone ser eliminada porque ela gostou de ver a Raquel expulsa. Por que eu dou risada? Ela ficou feliz da vida quando Raquel saiu. Agora eu vou ficar a coerente do jogo. Ai, ficou feliz. E a Jaqueline disse que a Márcia Furreca movimentou bem o jogo quando mandou a Simeone pra roça lá no Resta 1. Foi bem visto, não foi bem visto pro público, mas fala pra você, o povo daqui da casa falou bem assim, mana, quem era a Márcia? Ela foi lá e acabou com todo mundo. O André então diz que os crias não gostam dele e os outros grupos também porque ele não se mete nas tretas da casa e a única coisa que os grupos sabem fazer é agir em grupo para tentar amedrontar os outros. Uma ignorância absurda. Chat gritou contigo. Sem camisa. Sem camisa, cara. A conversa dos grupos ficou chata demais porque eles só falaram disso. De madrugada, os paioleiros seguiram fazendo o churrasquinho de Lucas e Jaqueline. O Chay diz que o Lucas fez coaching porque assistiu às outras edições da Fazenda e sabe tudo o que vai acontecer. O que pra mim não faz muito sentido porque o próprio Lucas disse que ele sempre gostou e sempre foi fã da Fazenda. Sim, eu vou falar pra você. E obviamente que ele fez por todos. Específico pra Tem. Ele fez certeza sim. que o nome certo Deixa eu coach. falar. Deixa eu concluir. Ele fez sim, porque Os paioleiros não entendem que quanto mais eles falam dos adversários deles, mais eles criam a aversão do público a eles. Chay diz que Lucas fez coach e a Kali disse que o coach do Lucas deve estar desesperado. E lembram, quem contou essa história do coach primeiro? Foi a Simeone. E quem repete isso o tempo todo? O Black e os paioleiros. Tá muito chato. Mas como eles ficaram com medo do Lucas quando o Lucas entrou na sede, o Radamés pediu logo para eles mudarem de assunto. Vocês são medrosos, vocês não têm coragem de falar na cara. Ele, por exemplo, quer ver um detalhezinho pequeno que eu pego? Eu sou muito observador. Muito. Da vaidade dele, né?
O Black então disse que o Lucas não bebe porque foi orientado pelo coach dele a não beber. Nunca passa pela cabeça desse povo que o Lucas não queira beber, né? Porque tudo ali sempre precisa de uma justificativa. Na academia, em outro momento, o Black, com a soberba dele, diz que no BBB ele ficou jogado para escanteio, mas que agora ele tá na fazenda para jogar e que ele vai jogar mesmo. Chamou a Márcia Furreca de dissimulada, mandou o Radamester mais firme na hora que ele for falar com a Márcia Furreca, confrontou a Kali por ela ter falado dessa estratégia de votar no Lucas para Lili. O Black mandou também logo o aviso que se ela fizer isso de novo, ela vai estar fudendo com o jogo deles e aí eles vão colocar ela para fora do paiol. Porra, falou demais uma vez. Foi avisada. Falou demais outra vez e aí, porra, aí tu tá fudendo o game, tá ligado? O resto da madrugada, os paioleiros só falaram mal do Lucas, dizendo que ele quer ser famoso, que ele quer aparecer, esse blá 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 chato aí. Repararam que o Black assumiu o papel de laranja podre que ele tanto criticava? Sério, eles estão numa casa espelhada, mas o que eles menos fazem é olhar pro espelho. Eles se autoelogiam, dizem que a maior qualidade deles é a sinceridade e a verdade. É um show de soberba. Até o Chay disse que a Raquel ia se juntar com eles. Eles passaram um vergonhão nessa hora, até porque o Chay foi um dos que mais gostou da saída da Raquel. E o Black disse que se não fosse a Cariúcha, o Lucas já tinha saído na primeira semana da Fazenda. Foi. Se a Cariúcha não tivesse nessa edição, o Lucas para mim teria saído nas primeiras semanas. O Black realmente comprou a Fazenda pra ele, né? Tá querendo dizer até o que o público pensa. O tombo dele vai ser um dos mais bonitos de se assistir, igual foi no BBB. Ele diz que ele vai bancar o pau que ele colocou na mesa e que ele não é nenhum personagem. Então, ele assume que ele foi um personagem no BBB, né? Pior pra ele, melhor pra gente. A Kali até reclamou pro Black que ela pode estar sendo vista como fofoqueira aqui fora por causa que o André apontou na dinâmica. Mas ela é mesmo. Foi ela quem propôs algo que o Black pediu pro Lucas fazer. Gosto de mim, mas eu não aceito você me colocar num posicionamento que eu não sou. Amiga, ponto, que não posicionamento? É isso. Eu tô falando no pra posicionamento você. como se eu fosse uma massa da vida. E aí, ela diz pra Alicia que o Black propôs dos dois dormirem de conchinha. Não era o que ela mais queria? Vamos deitar na academia, vamos dormir de conchinha. Pois é. Depois reclama que a Kali aponta que ela trocou as amizades por macho. E nisso aí, a Jaqueline não errou. Pela manhã, Jaqueline confessou pro André o medo dela de ser eliminada se ela cair na roça, e o André disse que ela não vai sair. Ainda assim, ela resolveu ajudá-lo no trato do touro para ter aquele VTzinho. Pode ser que talvez vá pra roça essa semana, saia, pelo menos eu vivi isso, né? Para de falar isso, cara. A seguir, Yuri foi provocar Jaqueline enquanto ela fazia o lixo, imitando a atitude dela de marretar as latinhas na semana passada. Enfim, me contaram com detalhes. Até rebolando eu tava, gente. Logo na hora ele foi e contou. Gente. Imita mais. Yuri seguiu a provocação dizendo que o histórico dela no jogo é só de forçação de barra e o dele é de planta. Jaqueline responde pra ele que ela prefere ser VTZera a ter o histórico de homofobia e preconceito contra o Lucas. Enfim, o teu histórico aqui dentro no jogo mostra a tua forçação de barra eu prefiro diária. 1000 vezes ter o meu E eu histórico tenho de certeza que tu fez pra do que aparecer. histórico igual você fez com o Lucas, tá? Valeu, valeu. Poupe nos poupe, tá bom? Vai. Ele disse que chamou o Lucas de chupa-pau e que no Rio de Janeiro esse termo é super comum para falar sobre puxa-saco. Então foi na E depois sala, eu chamei isso. ele de chupa-pau, Isso que na mesmo. verdade é um termo que significa baba-ovo. Fala mais. Mas vem cá, ele acha que todo mundo no Brasil precisa saber que chupa-pau é o mesmo que puxa-saco ou baba-ovo? Se enxerga, garoto? Yuri então foi levar essa briga dele com a Jaque pro Black e pros crias e começaram aquele mesmo discursinho de apropriação indevida de pautas importantes que a Jaqueline tá fazendo na Fazenda. Para ter um posicionamento que seja levado a sério. E pessoas como ela, pessoas como essas, elas levam um descrédito de causas muito importantes. Black até disse que o melhor dos paioleiros é que eles nunca usaram isso para se promover. Não, né, Tigrão? Até a sua tentativa de lacração foi cortada da edição. Mas o vergonhão entre vocês continua bem forte. Aliás,
eles dizem que por causa dessas atitudes, esse pessoal LGBT bastante inteligentíssimo não perdoa e tira ela fácil. Ele tá confiante que assim ele vai ter a resposta que ele deseja obter. Só que isso não vai acontecer dessa maneira. E ele diz que não manipulou a Kali. É que manipular é uma palavra muito pesada. Ele diz que inspirou a Kali a ser melhor e a parar de gritar e que depois que ela passou a andar com eles, ela ficou mais contida e centrada. Cara, eu não acho que é manipulação. Eu acho que as pessoas, querendo ou não, elas se inspiram e você acaba influenciando as pessoas. Mas pedir pra dormir de conchinha com ela, sabendo que ela tá apaixonada por você, é o quê, Tigrão? Inspiração que não é, viu? Quer dormir comigo de conchinha hoje, cara? E continuaram a especular a roça perfeita. Jaque, Lucas, um dos crias e André sobrando no Resta 1, vetando o cria e um deles voltando como fazendeiro. Outro momento é que a Nádia e a Jaque conversaram e se acertaram. Nádia explicou que a Jaqueline se voltou contra ela quando ela defendia a Jaqueline de toda a perseguição que ela sofria na casa nos primeiros dias da fazenda. Quando eu cheguei aqui, eu olhei pra você e eu falei, caramba, ela não tá bem, vou ajudar ela. Te ajudei, comprei briga com a casa inteira por tua E eu sei, causa. eu agradeci. Mas fez eu várias não tô coisas por passando na mim. cara, não. Não, Eu faria. é o que a gente tá conversando. Eu faria. Ela também explicou por que é que ela se afastou da Raquel, dizendo que ela não conhecia a Raquel e que só estavam convivendo juntas há 2 semanas e que não tinha como confiar nela, já que ela não era amiga da Raquel. A Jaqueline então disse que aquela situação em específico teve a ver com a dinâmica do Rodrigo Faro, mas a Nádia entendeu que isso poderia se estender para além disso. Por outro lado, ela disse que a Raquel também estava se aproximando do Paiol por causa da relação dela com o Black. As duas esclareceram também a história do assessor e da roupa que a Jaqueline levantou na roça na cara dela. Jaqueline diz que não fez isso para atingir a Nádia. Não mente, né, Jaqueline? Não, por favor, não mente pra gente. Você fez isso pra atingir a Nádia, pra humilhá-la. Mas a Jaqueline se defende e diz que fez isso pra se defender porque a Nádia disse que elas não eram amigas e ela pensou que as duas eram amigas. Você andou comigo e tudo mais, como que eu não sou sua amiga? Então, tipo assim, eu não falei aquilo ali pra te atingir. Eu falei, pra me defender que, tipo assim, eu se sentia sua amiga. Eu não sabia que você não sentia que eu não era a sua amiga, entendeu? A Nádia então disse que foi quando a Jaqueline se aproximou da Alícia e começou a debochar dela que ela se afastou do pôr do sol. Além disso, ela juntou toda essa história com a aproximação da Raquel com o Black. Ela explica então que o ADM dela a alertou sobre todos os participantes e não sobre a Jaqueline em específico. E diz que a Jaqueline falou coisas que a fizeram se sentir no chão. Jaqueline se desculpou e disse que ela estava alterada no momento em que as coisas aconteceram e que não era a sua intenção, sendo a sua intenção, né, gente? Até porque você não fala sobre essas coisas sem querer humilhar as pessoas, né? Você fala isso pra humilhar. Mas tudo bem. Não, mas se eu tive essa situação assim, entendeu? até Mas te peço desculpa se você chegou ao extremo disso. O resto do dia foi a expectativa pré-roça, com o Chay revelando o ranço dele pela Márcia Furreca e ela dizendo que não gosta dessa ansiedade. E o Paiol continuou com o churrasquinho de pôr do sol, falando de pauta social, tá bem chato. Rolou também uma treta entre a Lili, a Nádia e a Jaqueline porque a Lili causou uma punição por usar o reservado da sede, sendo ela moradora da baia. Com isso, eles ficaram 48 horas sem academia, a Nádia surtou, a Jaqueline também surtou e a Lili se defendeu dizendo que ela fez sem a intenção e a Jaqueline dizendo que ela fez sim na intenção. Um barraco, pelo menos, para animar um pouquinho essa tensão pré-roça. Toda vez que tá tendo punição por sua causa, você fica rindo aí. Todo mundo fica rindo. O que esperar da roça de hoje? Essa deve ser a primeira roça que a gente pode dizer que sabe pelo menos 70% do que vai acontecer. A reunião dos grupos deixou as coisas meio que encaminhadas pra gente. O Chay vai indicar a Jaqueline e vai usar como justificativa para isso as pautas sociais e o choque de xereca. Os votos da casa devem se dividir em 3 alvos. Os paioleiros vão
vão no Lucas, os crias vão na Nádia e os pôr do sol devem ir no Tonzão como eles combinaram. Os paioleiros têm a vantagem de terem 6 votos, mas vai depender do que a Kali vai fazer. Aliás, nem da Kali, né? Mas do Carelli. Se ele quer ver o feno queimar na madrugada, ele vai fazer a Kali votar por último para ela votar no Lucas e ele não poder votar nela de volta. E aí entra o poder da chama. Lucas deve sair da roça e a Nádia ou a Márcia vão para o lugar dele. Lucas, Márcia ou Nádia devem puxar a Lili da baia e o resta vai depender de para onde as coisas vão. A Lili vai salvar os crias, que é o mais óbvio, os crias vão nos paioleiros e vai sobrar o André ou o Lucas, dependendo de como as coisas vão acontecer na hora. E aí é que tá o furo da estratégia do Black, do Chay e do paiol como um todo. A menos que a carelada seja algo relacionado ao Resta 1, mas esse poder já foi usado, então provavelmente ele não vai ser repetido. Os paioleiros querem jogar os 3 pôr do sol juntos e se eles conseguirem dominar a votação com essa estratégia, qualquer um dos pôr do sol veta a Lili e vão os 3 pôr do sol para a prova do fazendeiro. Aí, a menos que a carelada seja trocar o veto da prova do fazendeiro, aí os paioleiros vetam a Jaqueline. O problema deles é que eles esquecem que a fazenda não é BBB e essas coisas de combinado e certinho só funcionam lá, mas não funcionam na fazenda no modo aleatório. Mas é bom eles acreditarem que eles dominam tudo por ali. Assim, o tombo é sempre maior.